Então, queridos, boa noite, né? Meu nome é Pastor Christian, para quem não sabe, né? Nós estamos aqui diretamente do Desafio Jovem aqui em Nova Trento. E estamos aqui com a galera. Qual que é o teu nome? Flávio. Magalhães. Rafael. Jackson. Márcio. Jefferson. E o José. Queridos, Deus me trouxe aqui, né? Viemos de bike, né? Fazendo um exercício físico hoje durante o dia. Algo que Deus falou comigo, né? A palavra de Deus diz que quem não cuidar do templo do Espírito Santo, que somos nós, né? Deus o destruirá. Porque o templo do Espírito Santo, que somos nós, ele é sagrado, né? Deus, no passado, ele habitava em templos, em construções feitas por mão de homens. Hoje, Deus habita dentro do próprio homem, né? Ele é Deus Emanuel, né? É o Deus dentro do barro, é o Deus dentro do vaso de barro. Então Deus habita dentro de vasos de barro como eu e você. Então Deus falou comigo hoje que nós precisamos cuidar desse templo do Espírito Santo que somos eu e você. Então eu resolvi fazer um exercício físico e a palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, né? Eu não sabia que eu ia parar aqui. Eu peguei a minha bike, saí de casa e saí andando. Eu vou fazer um esporte, vou fazer o meu exercício físico e o Espírito Santo me trouxe aqui, né? A princípio eu queria visitar o Daniel. O Daniel foi membro do nosso ministério quando eu era pastor da Igreja Batista aqui em Nova Trento, há anos atrás. E eu vim para visitar ele. Mas como ele não estava aqui, Deus me direcionou para visitar vocês. Então hoje é a noite de vocês, amém? Então como eu estou aqui, nenhum mensageiro de Deus, né? Nenhum atalaia, nenhum servo de Deus vai se encontrar com guerreiros, com homens, né, preciosos como vocês, sem deixar uma mensagem para vocês. Então a gente estava até agora, né, tocando um violão, e enquanto eu estava ali tocando o violão, Deus já vai falando com a gente, Deus vai preparando o ambiente, e Deus me deu uma mensagem para compartilhar com vocês. E essa mensagem está no Salmo de número 103. Eu quero fazer a leitura do Salmo de número 103 para você. Se alguém aqui tiver Bíblia, quiser acompanhar, fica à vontade, amém? Deus está nesse lugar. Diz assim a palavra de Deus: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que do que somos formados. Ele lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Amém, queridos?
Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor, na verdade, sempre está. Quando duas ou mais pessoas estão reunidas em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar e nós queremos declarar, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse ambiente. Tu conheces cada alma que está aqui, tu conheces o coração de cada um, tu conheces as feridas, tu conheces as necessidades, tu conheces as dores mais profundas da alma, do coração humano, e nós te convidamos, Espírito Santo, ministra os nossos corações, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz nesse lugar, em nome de Jesus. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o domínio, a ti seja todo louvor, toda adoração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Essa palavra, amados, é um salmo, né? E o salmista, ele começa dizendo: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Como eu falava para vocês, quando eu vinha para cá, Deus ministrou no meu coração sobre um princípio da Bíblia, que é o princípio da mordomia. E esse princípio ensina que Deus nos colocou nessa terra para cuidar de tudo aquilo que Ele nos deu. E a coisa mais preciosa que Deus nos deu foi a nossa vida. Coisa mais preciosa que a gente tem é a nossa vida. Por quê? Porque nós não somos gato, né? Diz a lenda que o gato tem 7 vidas, né? Agora nós não. Nós temos os livramentos de Deus, né? Muitos que estão aqui, eu quero dizer que só estão aqui porque já viveram verdadeiros livramentos. Tem pessoas que estão aqui que já era para estar morto. Já era para estar num caixão, não é verdade? Deus está falando. Mas por que está vivo? Porque Deus tem uma obra na tua vida. E enquanto Deus não completar essa obra que Ele começou na vida de cada um de nós, irmãos, eu sempre costumo dizer o seguinte: pode cair um avião em cima da tua casa, pode, né, dar um terremoto aqui no Desafio Jovem e nada vai acontecer com vocês. Enquanto não se cumprir as promessas que Deus tem para as nossas vidas, enquanto não se cumprir os propósitos, os desígnios, os sonhos que Deus tem para cada um de nós, nós não vamos morrer, amém? Amém. Ninguém morre. A gente só morre, irmãos, a gente só parte daqui para uma melhor quando se cumpre o propósito pelo qual Deus criou cada um de nós. Você sabia que cada um de nós foi criado com um propósito? Ninguém está aqui, como diz, né, o gaúcho de Varde, né? Ninguém está aqui de passagem, assim para ocupar um espaço, para brincar de faz de conta. Não, a gente está aqui porque Deus criou cada um de nós para cumprir um propósito. Por isso a gente tem que valorizar muito a nossa vida, porque existem vidas que dependem da nossa vida. Tem pessoas que estão lá fora hoje, parentes de vocês, familiares de vocês, quem sabe mãe, quem sabe pai, quem sabe esposa, quem sabe filho, que estão esperando a hora de vocês sair desse lugar para estar com eles novamente. Alguns deles estão contando os dias. Por quê? Porque a vida deles não faz mais sentido desde o dia que eles perderam o contato com vocês. O diabo vai passar a vida toda dizendo na mente de vocês que isso não é verdade. O diabo vai falar na mente de vocês que vocês não têm valor, que vocês não são importantes, que vocês pecaram, vocês pisaram no tomate, vocês fizeram coisa errada, e porque vocês fizeram coisa errada, então agora não tem mais esperança para vocês, vocês são inúteis, vocês não têm valor, e vocês são um caco de barro, né? Enfim, não tem valor nenhum. Mas em nome de Jesus eu anulo essa sentença e eu declaro que isso é mentira do inferno. Porque tudo que Deus fez tem valor. Em nome de Jesus. O diabo nos coloca preço. Mas para Deus nenhum de nós tem preço. Nós temos valor. Nós temos valor. Um dia Jesus pagou um alto preço por causa do nosso grandioso valor. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, nós temos tanto valor para Ele, nós temos tanto valor para Ele, nós temos tanto valor para Ele,
que ele foi capaz de entregar a vida do que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Quem devia estar naquela cruz, queridos, não era Jesus. Quem devia estar naquela cruz era eu, era você. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Aí você vai dizer, pastor Cristo, então quer dizer que você já usou droga que nem eu? Você já bebeu que nem eu? Você já usou cocaína, maconha que nem eu? Não, queridos, eu nunca usei maconha, eu nunca usei cigarro, eu tomei no máximo 2 porres na minha vida, nunca tive problema com vício, nunca tive problema com droga. O meu único vício é que eu gostava de ter umas namoradinhas. Mas só que eu sempre digo que as namoradinhas da minha época, né, a realidade era bem diferente de hoje. Porque quando eu namorava, quando eu era jovem, agora estou com 45, vou fazer 46, na minha época, o namoro era beijinho em beijinho, não tinha pau-pau. E hoje em dia, beijinho em beijinho, pau-pau, né? Hoje em dia, beijinho em beijinho, e o camarada já convida a mocinha para ir dar uma volta num lugar que eu não vou falar o nome, motel. Mas na minha época não tinha isso. Até tinha, mas eu não conhecia. E nem nunca tive vontade de conhecer. Porque embora eu tivesse um desvio de caráter, eu tinha essa falha, vamos dizer assim, o meu vício, a minha fraqueza, é que eu gostava de ter uma namoradinha aqui, uma namoradinha ali. Ainda assim, eu não tinha coragem de fazer coisa errada com uma menina, sabendo que eu não ia casar com ela. Eu tinha isso na minha consciência. A minha consciência me condenava. Tanto é que, quando eu decidi namorar pra valer, foi com uma mulher só, e com ela eu me casei. E foi uma só. Porque as outras, na verdade, nunca foram namoradas. As outras só, aquela que a gente chama de ficante, né? Ficava ali uma semaninha, 2 no máximo, e Deus já encerrava. Então eu nunca cheguei a namorar mesmo. A única mulher, quando eu decidi namorar, foi com uma menina evangélica, me apaixonei por ela, eu era de família católica, me apaixonei por uma menina evangélica. Para poder namorar com ela, eu tive que frequentar a igreja dela. Não tinha jeito, ela não ia mudar para o meu time. E eu queria uma menina séria, eu queria uma menina que fosse de família, uma menina que nunca tivesse tido relacionamento com outro rapaz, uma menina que eu pudesse confiar. E principalmente uma menina que fosse estar comigo por aquilo que eu era e não por aquilo que eu tinha. Porque na época que eu era jovem, como nos dias de hoje, nada mudou, existem muitas pessoas que só se aproximam da gente por interesse. Existem muitas pessoas que só se aproximam da gente por causa daquilo que a gente tem, não por causa daquilo que a gente é. E eu não queria para estar comigo uma pessoa que se aproximasse de mim por causa daquilo que eu tenho, por causa daquilo que eu conquistei, por causa daquilo que meus pais tinham. Eu queria uma menina que gostasse de mim por aquilo que eu era, e eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha, sabe o que era? Adivinha? Exatamente, vocês acertaram na mosca. A única coisa que eu tinha era uma bicicleta. Diferente dessa bicicleta que eu cheguei aqui agora hoje à noite, né? Mas era uma bicicleta. Então, queridos, Pensei que fosse um Walkman. pensasse que era um Walkman? Eu nunca tive um Walkman. Mas era uma bicicleta. Eu, quando comecei a namorar, depois de 6 meses frequentando a Igreja Batista da Esperança, ali na cidade de São João Batista, depois de aproximadamente, perdão, não vamos exagerar aqui, aproximadamente uns 4 meses, eu conheci minha esposa em final de agosto de 1996, então quando era mais ou menos, quando era outubro, 6 de outubro de 1996, eu pedi para o pai dela para namorar. Esse período aí de agosto a outubro de 1996, eu fiquei paquerando ela, frequentava os cultos para poder conhecer ela, e quando eu vi que estava apaixonado por ela e queria namorar com ela, eu conversei com ela, se chama Patrícia, e ela disse, olha, se tu quer namorar comigo, eu aceito, eu também quero, só que tu vai ter que falar com meu pai. E foi aonde que eu procurei o meu sogro, seu José Moacir Muniz, ele trabalha na rádio ali na cidade de São João. E eu prometi para ele, eu disse para ele que eu tinha na minha casa uma cuia.
Olha só, nem sei falar no português, né? O gaúcho me assassina aqui agora. Eu falei que eu tinha uma cuia com canudinho em casa. Quando eu falei que eu tinha uma cuia com canudinho, ele começou a rir, né? E ali eu pedi para namorar com a Patrícia, ele aceitou. E a gente começou a namorar, já logo em seguida, na época de carnaval, mais ou menos essa época que a gente está vivendo agora, né? No ano de 1997, eu fui participar de um retiro de jovens no acampamento Batista Catarinense, na cidade de Biguaçu. E ali eu comecei a conhecer a Deus de maneira mais íntima, de maneira mais profunda, e Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Então, queridos, eu nem sei mais por que eu estou falando isso, mas Deus está no controle, o Espírito Santo é que manda. O que eu quero dizer para vocês é que lá fora tem pessoas que só se aproximam da gente por aquilo que a gente tem. Mas eu quero dizer para vocês que existe um Deus que não está nem aí para aquilo que você tem. Ele se importa realmente com quem você é. Ele se importa com a tua vida. Por isso que eu preciso valorizar a minha vida. Por isso que quando eu estava vindo para cá, Deus estava dizendo para mim, Cristian, cuida do templo do Espírito Santo, que é você. Pratica exercício físico, cuida da tua alimentação, não bebe refrigerante, não bebe nada que vai prejudicar o teu corpo, não usa, né, nenhuma dessas coisas que vocês já usaram, porque tudo isso destrói o templo do Espírito Santo que somos nós. Eu preciso zelar por esse templo. Dentro de mim habita o próprio Deus, então eu tenho que cuidar disso, eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar disso a 7 chaves, porque eu não estou transportando o Zé Mané da esquina, eu estou transportando a arca de Deus, eu estou transportando a glória de Deus na minha vida, e isso é precioso, amém? Então eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que cuidar com a minha alimentação, eu tenho que tomar bastante água, enfim, vocês estão me entendendo? Então é assim que funciona, queridos. A vida de vocês é muito importante, é muito preciosa. Então vocês estão nesse lugar aqui, eu já estive aqui várias vezes, e uma das vezes que eu estive aqui, eu falei, né, que tinha uma época que o período mínimo para ficar aqui era 9 meses, né? Parece que aumentou para 12 agora, é isso? 12 é o número profético, viu? 12 na Bíblia é o número de governo. 12 é o número dos 12 discípulos de Jesus. 12 era o número das 12 portas de Jerusalém. 12 era o número das 12 pedras, né? Que Josué pegou no meio do Rio Jordão, quando ele atravessou o Rio Jordão. Né? Então, 12 eram as 12 tribos, né, de Israel. Então, 12 era o número dos 12 príncipes do rei Salomão. Então, 12 é um número profético, é um número de governo, é um número de plenitude. Entendeu? Então, é tremendo. Quando me falaram que o período de vocês ficar aqui aumentou de 9 para 12, eu fiquei de cara, porque isso é perfeição. 9 realmente é o período de uma gestação, né? Mas 12 é o número da plenitude, é o número perfeito. Né? Não é à toa que Jesus escolheu 12 discípulos. Então, eu fiquei impressionado. E eu quero dizer para vocês que se é necessário vocês ficarem 12 meses nesse lugar, para vocês alcançar a vitória de vocês, para vocês alcançar a bênção, para vocês alcançar o milagre, para vocês alcançar a restauração, a libertação, a cura da vida de vocês, amado, paga o preço. Paga o preço porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Lá fora tem pessoas que estão torcendo por vocês. Lá fora tem pessoas que estão esperando a hora de vocês recomeçar. Embora o diabo fale o contrário, mas eu já falei, eu estou desmentindo Satanás aqui nessa noite. Né? O diabo é um mentiroso. Né? Ele é um encardido. Como diz o Daniel, ele é chujo. Então não dê ouvidos ao diabo. Né? Dê ouvido somente a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo está mandando dizer para vocês que para Deus vocês são muito especiais. Para Deus vocês são preciosos. Vocês são valiosos. Porque é só olhar para a cruz. Para ver o que Deus fez por nós. Ele foi capaz de sacrificar o seu único filho. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse que é capaz de sacrificar o próprio filho? Então ninguém pode, ninguém deve duvidar do amor de Deus. Se alguma vez o diabo falou o contrário, eu estou anulando a palavra do inimigo aqui nessa noite. Deus não precisa mais provar nada para nós. Ele já provou tudo quando ele entregou o seu único filho lá na cruz.
Então ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por aquele a quem ama, disse o Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, valorize a tua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Valorize a tua vida. Quando você estiver vivendo dias tristes, como o salmista está dizendo aqui, ele começa o salmo dizendo: bendiga minha alma ao Senhor, bendiga. Por que ele estava dizendo? Ele estava falando com ele mesmo. Você sabia que nós somos espírito, alma e corpo? Então, no princípio da mordomia, eu preciso aprender a cuidar do meu espírito, a cuidar do meu corpo e a cuidar da minha alma. Eu falei para vocês do cuidado do corpo, mas eu também tenho que cuidar da minha alma, que são os meus sentimentos, as minhas emoções, e eu preciso cuidar do meu espírito. O meu espírito, ele veio de Deus, e ele vai voltar para Deus. Então, nós somos seres espirituais. Então, como é que eu cuido do espírito? Eu cuido do espírito através de uma vida de jejum, oração, meditação na Bíblia, ouvindo louvores, adorando a Deus. Eu cuido da minha alma quando eu não empresto meu ouvido para se alimentar de qualquer tipo de conteúdo, filme de terror, né? Conversa com pessoas negativas, pessoas estressadas, pessoas que estão sempre murmurando, pessoas que estão sempre reclamando da vida, pessoas incrédulas, pessoas que têm uma visão distorcida da vida. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então tem pessoas que só vê desgraça, só vê problema, só vê coisa ruim. Então não é bom estar junto dessas pessoas. Eu tenho que me cercar de gente positiva, gente cheia de Deus, gente que pensa para frente, gente que tem esperança, gente que crê, que tem um futuro melhor, que tem jeito. Amém? Então eu tenho que cuidar da minha alma, cuidar do meu corpo, cuidar do meu espírito. E aqui o salmista está dizendo: bendiga a minha alma. Por que ele está dizendo bendiga a minha alma? Porque a nossa alma, queridos, a nossa alma muitas vezes ela fica abatida. A nossa alma muitas vezes ela se entristece. A nossa alma ela é um problema, É o problema, a nossa alma. Né? Eu estava conversando ali com o nosso amigo ali, ele está dizendo que hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, ele falou: olha, hoje mesmo eu tive vontade de tirar a minha vida. Como que pode, irmãos, a gente chegar nesse ponto, queridos, de querer tirar a nossa vida? Por quê? Porque isso é uma coisa do inferno. A nossa alma, às vezes, ela está tão triste, ela está tão abatida, está tão angustiada, está tão depreciativa, desanimada. E aí o encardido, o sujo, o capeta, ele se aproveita das nossas emoções fragilizadas e ele bombardeia a nossa mente com esses pensamentos negativos, pensamentos de morte. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar aqui que ninguém aqui vai morrer antes de ver as promessas, os sonhos, as bênçãos de Deus se cumprir na tua vida, amém? Em nome de Jesus, eu cancelo aqui, eu anulo, eu apago, eu desintegro, eu desfaço na autoridade do nome de Jesus Cristo toda seta, todo dardo, todo jugo, todo grilhão, toda amarra de Satanás do inferno sobre a tua vida. E eu declaro que toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. E eu condeno agora em juízo toda língua maldita, toda língua mentirosa que tem se levantado contra a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Amém. Você está aqui porque você é especial. Nós somos especiais para Deus. A nossa vida tem valor. A nossa vida não tem preço, a nossa vida tem valor. Vou repetir mais uma vez isso aqui. O diabo quer nos colocar preço, mas nós não temos preço. Amém. Não tem como colocar preço em nós. Não tem como. Não tem, é impossível. Porque para Deus nós temos valor. E o nosso valor é imensurável. É imensurável. É só olhar para o que Jesus foi capaz de fazer por nós lá na cruz. Você acha que tem muito valor uma vida? Sim ou não? Sim. Será que vale muito uma vida? Tem preço? Eu escutei um testemunho uma vez, um depoimento, está na internet, só procurar no YouTube. Dr. Laí Ribeiro, vocês já ouviram falar desse médico? Dr. Laí Ribeiro, né, é um médico muito famoso aqui no Brasil, ele é palestrante, e ele falava que atendendo um paciente, ele trabalhou algum tempo no hospital nos Estados Unidos, e ele estava atendendo um paciente multimilionário, e estava num estado terminal de vida, e aquele paciente em estado terminal se aproximou dele e disse: doutor, eu daria tudo que eu tenho pela minha vida.
Ele era multimilionário. E ele se aproximou do doutor, sabendo que a vida dele estava com os dias contados. Eu não me recordo agora se ele chegou a falecer ou não, ele não conta, acho que no vídeo. E ele disse, doutor, eu daria tudo que eu tenho. Eu daria todas as minhas posses, eu daria todos os meus bens, eu daria toda a minha riqueza. Por quê? Porque não tem como medir o valor de uma vida, o valor de uma alma. A palavra de Deus diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, queridos, esse versículo, esse texto bíblico, nos dá a entender que a nossa alma não tem valor. Não tem preço, perdão, não tem como medir o valor, o preço de uma alma. Porque adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, queridos, lá fora tem pessoas que estão se matando de trabalhar, tem pessoas que nem dormem, vai dormir, tem gente que vira à noite, já fiquei sabendo de pessoas até que não dormem, tudo em nome das riquezas, tudo em nome das posses, pessoas que passam por cima uma das outras, pessoas que violam princípios, pessoas que ferem umas às outras, tudo por causa da ganância, tudo por causa do dinheiro, tudo por causa do poder. Até que ponto que nós chegamos? Você acha que isso vale alguma coisa? A Bíblia diz que o mundo passa e tudo que há no mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse aí sim. Esse vai alcançar a vida eterna. Então nós temos que aprender a dizer para a nossa alma, como o salmista, nós temos que aprender a dizer para a nossa alma, ó minha alma, estás triste, é? Estás desanimada, minha alma? Eu te ordeno, minha alma, bendiga o Senhor, bendiga minha alma ao Senhor. Não se esqueça, minha alma, das bênçãos, de todas as bênçãos que Ele já deu para ti. Não se esqueça, minha alma, que o meu Deus, Ele perdoa todos os meus pecados. O meu Deus, Ele cura todas as minhas enfermidades. O meu Deus, Ele me livra da sepultura. Ele me coroa de bondade. Ele me coroa de compaixão. O meu Deus, Ele é aquele que me enche de bens. Aleluia! O meu Deus é aquele que faz a minha juventude se renovar como uma águia. O meu Deus é aquele que defende a minha causa, Ele defende a causa dos oprimidos. O meu Deus, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é amoroso. Como está longe o Ocidente do Oriente, Ele se compadece de mim. Como um pai se compadece de um filho, Ele se compadece de mim. Por quê? Porque Ele sabe que a minha estrutura é feita de pó. A minha estrutura é feita de barro. Então não importa, querido, quantas vezes você já errou e quantas vezes você vai ainda errar. Sempre que você precisar, eu sempre digo, meu Deus é o Deus da segunda chance. Sempre que você precisar, Ele sempre vai estender a sua mão para você. Por quê? Porque a Bíblia diz que o seu amor dura para sempre, de eternidade em eternidade. É o seu amor. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. O amor de Deus não tem fim. Ele já sabia todos os erros que a gente ia cometer antes mesmo da gente nascer. E Ele já estava preparado, Ele já tinha preparado o antídoto, Ele já tinha preparado uma saída, Ele já tinha preparado uma solução, chamada sangue do Cordeiro. Ele já tinha preparado, antes mesmo de você nascer, já estava preparado o sacrifício de Jesus. Então, através desse sangue, através do sacrifício de Jesus Cristo, hoje você pode receber o perdão de todos os teus pecados, tudo que você já fez de errado. E eu tenho uma boa notícia para te falar. O nosso Deus, quando Ele nos perdoa, Márcio, Ele perdoa e esquece. Ele não fica te lembrando, viu, você pisou no tomate, viu? Você pecou, você fez coisa errada, hein? Não tem mais jeito para você. Muito feio que você fez, viu? Não, Deus não faz isso, irmão. Deus não condena ninguém, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Deus não veio aqui, Jesus não veio nessa terra para condenar ninguém. Ele veio para salvar. Quem quer nos condenar é o capeta. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Amém? Amém. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. E não há pecado que o seu sangue não possa nos purificar. Amém? Amém. Aleluia. Então creia nesse amor, creia nessa graça, creia nesse perdão, creia nessa bondade.
A Bíblia diz em Miqueias que o nosso Deus, ele perdoa os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. E ele se esquece. Por quê? Porque no mar do esquecimento, isso daí. Por quê? Porque Deus tem prazer em perdoar. Deus não é como nós. Deus não é como a gente que perdoa, mas de vez em quando a gente se lembra, né? Porque o perdão não causa amnésia, não é verdade? Então a gente perdoa e de vez em quando a gente dá uma lembradinha, né? Da pessoa que nos ofendeu, da pessoa que nos feriu, da pessoa que nos machucou, nos decepcionou. Mas Deus é diferente de nós. Deus, ele perdoa, esquece e ó, isso é passado, bola para frente. O ontem já é passado. O minuto que passou ali, agora é 21 horas e 23 minutos, 21 horas e 22 minutos já passou, já é passado. Nós já estamos no futuro agora. Deus trabalha com o presente e com o futuro, o passado já era. Então, aceite o perdão de Deus. Nessa noite eu estou aqui para dizer que Jesus morreu para perdoar todos os teus pecados. E se você crê no sacrifício dele, hoje mesmo, todo o teu passado é lançado nas profundezas do mar. Todo o teu passado é lançado no mar e está apagado. E deu, e acabou. Simples assim. Tudo que Deus quer é que a gente possa começar uma nova vida. A palavra de Deus diz, eis que eu faço nova todas as coisas. O nosso Deus é Deus de novos começos, novas oportunidades. E hoje mesmo Ele me trouxe aqui para dar uma nova oportunidade para você e para te incentivar a perseverar firme aqui até o fim, até se completar os 12 meses. Mas fique crendo que quando se completar os 12 meses, a tua vitória é certa. A tua vitória é certa, o teu milagre é certo. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você crê nessa palavra, eu quero te dizer que Deus vai te surpreender, porque o nosso Deus não é Deus pequenininho, não. O nosso Deus é Deus grandão e Ele tem poder para fazer muito mais, além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Posso orar por vocês? Amém. Eu quero orar por vocês então, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa oportunidade e na autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu quero abençoar cada jovem, cada homem, cada senhor que está aqui nesse lugar, nesse ambiente, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor os trouxe aqui para promover cura, libertação, restauração e trazer vida, porque o Senhor mesmo é quem disse que o Senhor veio a este mundo para nos dar vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, apaga o passado desses homens, perdoa todos os pecados, purifica eles de toda injustiça e começa na vida deles um novo tempo. E sobretudo, Pai, dá a eles força para perseverar e ficar firmes até que se cumpram os 12 meses, ó Pai, nos quais eles estarão nesse ambiente, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu profetizo e decreto vitórias, milagres e bênçãos sobrenaturais sem medidas sobre a vida de cada um aqui. No nome de Jesus, nós tomamos posse e quem crê, diga eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado pela oportunidade. Amém, queridos?